nosso Senhor. Amém? Amém. Vamos nos colocar em atitude de oração, que o nosso culto já vai começar. Graça e paz, amada igreja. Amém. Hoje estamos reunidos para celebrar um culto de louvor e adoração ao nosso Deus, que é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. E vamos participar da ceia do Senhor. Somos todos convidados a este banquete que nos é oferecido pelo Senhor. Que estejamos com nossos corações limpos, puros, para que possamos participar deste privilégio que o Senhor preparou para nós. Você está aqui porque o Espírito Santo te convidou. Você é muito abençoado porque pode participar deste momento. Oremos agradecidos. Pai de amor, de bondade, graças te damos, Senhor, porque só Tu és digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Aceite o nosso culto, Senhor, aceite os nossos louvores, aceite, Senhor, tudo aquilo que preparamos para Te agradar, porque sabemos que Tu és um Pai misericordioso, Ele é digno de toda a nossa honra, toda a nossa glória, todo o nosso louvor a Ti. Graças te damos por tudo, Senhor, pedimos que esteja abençoando todos os lares aqui representados, que possamos estar com os corações contritos, Senhor, para participar da Tua ceia. Graças te damos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos nos colocar em pé e vamos entoar o hino de número 32. Mesmo assentados, nós vamos fazer uma leitura bíblica responsiva no Salmo 32, de 1 a 11. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto.
Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo o dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempos de poder e combate. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não atingirão. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Instruirei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sobre as minhas vistas te darei conselho. Não sejais como o cavalo ou a mula, sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados, de outra sorte não te obedecem. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos. Exultai, vós todos que sois retos de coração. Amém. Esse é o momento de prestarmos o nosso louvor ao nosso Deus. Eu convido o grupo de louvor para estar na frente. Vamos nos colocar em pé e vamos entoar também os louvores com alegria no coração. Graça e paz, irmãos. Amém. Vamos nos colocar em pé então, e como disse o versículo, da leitura responsiva, vamos exultar, vamos exaltar, vamos louvar o nome de Deus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Em 2 Crônicas 7, versículo 14. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a tua terra. Que nós possamos, como povo de Deus, presente aqui nessa noite, dar a Ele toda a honra, toda a glória, dar o nosso melhor louvor a Ele, porque Ele é digno de todos os louvores. Amém? Amém. Declarando que só tu és grande.
Santo está aqui. Amém. E que nós possamos ter o coração e a mente voltados a isso, para que Ele possa agir em nós e por nós. Amém? Deixe o Espírito Santo agir. Que nós possamos, Senhor, dar o nosso melhor, que nós possamos buscar, Senhor, uma vida de santidade, te adorando, te bendizendo, exaltando, te servindo em espírito e em verdade. Obrigada, Senhor,
Senhor, por tudo. Ouça o clamor do teu povo. Ouça, Senhor, a nossa oração. Ouça, Senhor, os nossos louvores, porque são para o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Esse agora é o nosso momento de intercessão, o momento de gratidão, o momento de perdão. Nós vamos fazer como fizemos domingo passado, cada um vai orar da maneira que achar melhor, se quiser ficar sentado, se quiser ficar em pé, se quiser ajoelhar, mas interceda uns pelos outros. Vamos agradecer por tudo que o Senhor faz por nós. Amém. Nós vamos ter momentos de oração, cada um ora da maneira que achar melhor. E depois de alguns momentos que estivermos orando, eu vou pedir para a Margarete, que é responsável pelo Ministério de Oração, que faça uma oração audível. Vamos orar. Bendito, Deus soberano, a Ti toda adoração e a Ti toda a nossa gratidão. Gratidão pelos muitos benefícios que o Senhor tem feito por nós, Senhor. Gratidão porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós com o Teu amor incondicional. Ó Pai bendito, pedimos para que o Teu Espírito Santo nos capacite, que o Teu Espírito Santo nos mostre os caminhos que devemos seguir, para que nós não caiamos em tentação, para que nós não pequemos e que se pecarmos, Senhor, possamos nos arrepender, confessar a Ti o pecado, para que tenhamos uma vida de total comunhão com o Senhor. Seja, Senhor, com cada família aqui representada, seja com todo o Teu povo sobre a face da terra, e que possamos, Senhor, Te agradar, que possamos, Senhor, fazer aquilo que o Senhor deseja que cada um de nós faça, pois é esse o nosso propósito aqui na terra, de sermos Seus adoradores, para a honra e glória do Teu nome, Senhor. É que nós oramos, agradecemos, intercedemos, clamamos em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Amém. Mateus 6:33. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Amém? Amém. Vamos nos colocar em pé, vamos entoar o hino de número 231, e enquanto entoamos o hino, vamos trazer nossos dízimos e as nossas ofertas. Vamos nos colocar em pé. Desanimados, julga
Quantas muitas bênçãos nobres tu darás, e fortalecidos dias passarás. Quantas bênçãos dizem quantas são, recebidas da divina mão, bendizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quando Deus já fez. Quando vires onde são seu ouro e bens, lembra que tesouros prometidos tens. Nunca feito a terra poderão comprar a mansão celeste que vais habitar. Quantas bênçãos dizem quantas são, recebidas da divina mão, bendizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Seja o teu conflito fraco ou forte aqui, não te desanimes, Deus será por ti. Seu divino auxílio, ignorando o mal, te dará consolo e galardão final. Quantas bênçãos dizes quantas são, recebidas da divina mão, bendizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quando Deus já fez. Amém. Realmente temos muitas bênçãos, né, para contar. Podem sentar, irmãos. Eu vou pedir para Celir nos dirigir a Deus na oração de consagração dos dízimos e ofertas. Senhor, meu Pai, mais uma vez estamos aqui na sua casa, Senhor, para te agradecer por este culto, meu Pai. Amém. Agradecer, Senhor, pelos dízimos, pelas ofertas, que o Senhor sabe a necessidade e o que cada um tem para te ofertar, meu Pai. Amém. Sim, Senhor, nós estamos aqui diante de Ti para poder te adorar, meu Pai. Em nome de Jesus, o seu Filho amado. Amém. Amém. Este é o momento de ouvirmos a palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor renova a nossa esperança. Convido o pastor para estar aqui e vamos ouvir o que o Senhor já colocou no coração dele. E vamos abrir nossas mentes para que possamos assimilar aquilo que o Espírito Santo quer falar conosco. Pai amado, Deus bendito, colocamos a vida do pastor Toninho em tuas mãos, que ele seja usado agora pelo teu Santo Espírito, Senhor, e que os nossos corações e mentes estejam abertos, Senhor, para que possamos ouvir, entender, praticar aquilo que o Senhor colocar no nosso coração, Senhor. Graças te damos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graça e paz, irmãs e irmãos, amém? Amém. Espero que aqueles que eu não os vi pela manhã na escola dominical, que tenham tido aí uma ótima semana e já estejam preparando para essa semana também muito abençoada com a graça de Deus, amém? Amém. E que vocês tenham tido aí um domingo e um feriado prolongado muito proveitoso, né? Alguns receberam familiares, parentes, outros viajaram e graças a Deus eu tenho a certeza que todos vocês aproveitaram esse feriado prolongado. Aí foram abençoados, estão aqui. Estamos felizes por ver alguns irmãos, algumas irmãs que estão retornando, não é? Nossa irmã Cida e o Lame, não é, dona Cida, que tem passado meio perrengue, cuidando lá da fazenda dela, mas graças a Deus hoje ela está aqui conosco, participando da celebração, né, dona Cida? Louvado seja Deus, que Deus continue abençoando muito, fortalecendo a senhora para que a senhora esteja sempre aqui, viu, dona Cida? Amém. Tá? Porque nós sentimos bastante a falta da senhora quando a senhora está aqui.
da senhora, da família, e de todos vocês, obviamente. Agradecemos aí mais uma vez a presença da nossa irmã, que é vizinha da dona Tereza, não é? Que está conosco. Muito obrigado, viu? Fico muito feliz quando eu vejo a senhora aqui. Que Deus abençoe. Espero que a senhora possa levar com a senhora essa bênção que todos nós estamos recebendo aqui nesta noite. Pastor, ela chama Maria Santa. A Maria Santa, Santa Maria. Tia Bolinha. Tia Bolinha. E é famosa, viu? Muito querida também, até lá dentro da minha casa. O Renan gosta muito dela. Lembra muito não da Maria Santa, mas da Bolinha. Da Bolinha. Da Bolinha. Que Deus abençoe, viu, Dona Maria? Não sei se posso chamar de dona, né? Mas. Que Deus abençoe a todos. Amém. Amém? Hoje é dia de Santa Ceia, dia de comunhão, dia da gente chegar, se aproximar da mesa, de nós pegarmos o pão e o cálice e nós podermos, não é, participar desse momento tão importante, tão significativo da nossa fé, da fé cristã. Isso é extremamente importante na vida de todos nós, por isso que eu tenho dito que nós não podemos faltar, especialmente nos cultos onde nós celebramos a ceia do Senhor, não é? Porque é realmente um momento muito importante para a nossa declaração de fé, para a nossa renovação de fé e renovação também da nossa esperança, E é um momento também que nos leva a pensar sempre nas atitudes de Jesus, quando Jesus, ele, não só durante o seu ministério, mas quando ele se entrega por nós. Como Jesus se portou, não é? Como está o coração de Jesus, o sentimento de Jesus, como ele agiu, como ele falou, enfim, tudo com certeza redundou em ensinamentos preciosos para as nossas vidas. E uma das coisas que Jesus demonstra, não é? Especialmente na celebração da sua última ceia, é o espírito de humildade, o espírito de acolhimento para com todos e o espírito também de perdão. O espírito de perdão. Por exemplo, se Jesus morreu e Jesus ressuscitou, para que foi isso? Qual o significado da morte e da ressurreição de Jesus Cristo? Perdão. Perdão de pecados. Para que nós fôssemos perdoados. Isso vocês estão, eu não vou falar careca de saber, porque nós temos alguns irmãos aqui que são meio calvos, né? Mas isso nós estamos cansados de saber que Jesus morreu para nos perdoar, ressuscitou para que esse perdão ele tivesse validade, para que nós fôssemos perdoados. Agora, e por que ele perdoou? Como que ele perdoou? Porque ele nos ama. Amém. Porque ele nos ama. Amor e perdão. Amor e perdão. E é por isso que eu quero falar com vocês hoje sobre a fé que perdoa. A fé que perdoa. Nós temos falado muito em perdão, hoje de manhã também já, não é? Falamos um pouco sobre isso. Estamos estudando Mateus, e o Sermão do Monte, e vimos a importância do perdão, de se perdoar. E é interessante que, eu tenho a certeza que aqui no templo hoje tem alguém que tem essa dificuldade de perdão. Tem alguém que precisa perdoar, que precisa liberar perdão. Nós passamos sempre por essa experiência. Perdoar não é nada fácil. Perdoar é um desafio. É um desafio.
E é por isso que eu já digo para vocês, não é que perdoar não é simplesmente porque eu quero. Perdão, me caiu um negócio aqui. É que o púlpito está tão grande que às vezes. Perdoar é uma atitude de fé. É uma atitude de fé. Perdoar. Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 17. Lucas, capítulo 17. Eu vou fazer a leitura do versículo 3 ao versículo 5. Lucas 17, versículos 3 a 5. Lucas 17, 3 a 5. Amém? Amém. Amém, igreja? Amém. Tenham cuidado. Se o seu irmão pecar, responda-o. Ou melhor, repreenda-o. Se o seu irmão pecar, repreenda-o. Se ele se arrepender, perdoe-lhe. Se pecar contra você 7 vezes num dia, e 7 vezes vier para lhe dizer, estou arrependido, perdoe. O grupo está respondendo alguma coisa aí. Então os apóstolos disseram ao Senhor, aumenta a nossa fé, aumenta a nossa fé. Nesse pequeno texto, ou nesse pequeno trecho do capítulo 17 de Lucas, amadas irmãs e amados irmãos, Jesus nos ensina sobre a importância da correção, a importância do perdão e a importância também da fé. No texto, Jesus instrui os discípulos a estarem sempre atentos e corrigirem os seus irmãos quando necessário, mas também a perdoarem repetidamente aqueles que se arrependerem. Os discípulos, quando eles ouvem essas palavras de Jesus, eles pedem ao Senhor que aumente a sua fé, reconhecendo que essa questão do perdão ele é muito difícil. É com dificuldade que nós exercitamos, portanto, essa virtude, não é? É difícil perdoar aqueles que estão sempre errando, como é difícil perdoar constantemente. E muitas vezes nós também somos indagados e nós também às vezes questionamos, mas quantas vezes eu preciso perdoar essa pessoa, perdoar esse irmão? Ele erra e vem, eu me arrependi, eu perdoo. Ele erra, vem, perdoo. Outra vez. Então, quantas vezes? E às vezes nós somos tentados, eu não vou perdoar mais não, porque não está valendo nada. Ele não se arrepende de verdade. Então, ele pede perdão, mas ele erra de novo. Jesus aqui está dizendo que os discípulos precisam perdoar não uma vez, não é? Mas precisam perdoar, na verdade, constantemente. Agora, nesse texto, Jesus também fala sobre a importância da correção. A importância da correção, não é? Quando o irmão erra, quando o irmão peca, e eu quero lembrar vocês que Jesus não está falando aqui, olha, não está falando nada de quando o irmão peca contra Deus, peca contra não sei quem, mas quando o irmão peca contra você, quando o irmão erra contra você, é contra você a questão aqui. Então, quando há esse erro, quando há, portanto, esse deslize do irmão, é muito importante que você o corrija sim. Mas essa sua correção, ela tem que ser uma correção amorosa. Correção e perdão, porque eles são extremamente importantes na caminhada cristã. A correção amorosa e o perdão
possibilitam nossos irmãos a crescerem espiritualmente na fé. Isso eu tenho a certeza que vocês já têm visto exemplos e têm experiências, não é? De irmãos que muitas vezes precisavam ser corrigidos e foram corrigidos, mas não foram corrigidos com amor, não foram corrigidos, não receberam uma correção amorosa, receberam sim uma correção de condenação e de julgamento. E o que aconteceu? Muitos desses hoje estão fora da igreja, fora da igreja. E é por isso que é necessário, importante, é preciso corrigir, mas essa correção tem que ser amorosa, tem que vir com amor, para que nós possamos facilitar, contribuir para o crescimento espiritual dos nossos irmãos, das pessoas, sem querer julgá-los, sem julgá-los, porque infelizmente às vezes a correção vem com julgamento, já vem com a condenação, já vem com a condenação. E Jesus ensina também sobre o poder do perdão. Jesus nos ensina a perdoar repetidamente. Ele nos chama para uma atitude de constante reconciliação. Quando ele fala em perdão, ele fala em reconciliação, para que nós estejamos constantemente nos reconciliando. Só que para que haja perdão, é necessário fé. Não tem como perdoarmos sem que nós não tenhamos fé. Nós precisamos ter fé para exercitarmos o perdão. Os discípulos reconheceram que quando Jesus fala que eles precisavam perdoar 7 vezes, se o irmão pecar e vir a você arrependido e pedir perdão, você precisa perdoar. Pecou de novo no mesmo dia, vir pedir perdão, você tem que perdoar. E os discípulos acharam isso muito difícil. E quando eles acham muito difícil isso, eles logo já entendem que eles precisavam de fé para fazer isso. E é por isso que eles pedem ao Senhor: Senhor, aumenta a nossa fé. Aumenta a nossa fé. Minhas amadas e meus irmãos, essa correção por amor que é a primeira coisa que eu quero falar com vocês. Olha o que nós vemos lá em Atos capítulo 20, versículo 28. Esse foi um momento de encontro do apóstolo São Paulo com os presbíteros de Éfeso. Jesus diz aos presbíteros: cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho no qual o Espírito Santo os colocou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. O seu próprio sangue. Primeira coisa que Paulo fala aos presbíteros é: cuidem de vocês mesmos. Cuidem de vocês mesmos. E quando nós precisamos exercer uma correção com amor, antes de corrigir, nós precisamos examinar os nossos próprios corações. Examinar o nosso coração. Isso porque, meus irmãos e minhas irmãs, a correção deve ser feita com amor, buscando edificação e não condenação, visando o crescimento espiritual do nosso irmão. E se o nosso coração não estiver preparado para isso, é melhor que nós não tentemos corrigir ninguém. Se o nosso coração não estiver preparado para corrigir, para falar, para aconselhar, é melhor que nós fiquemos calados, porque senão nós não vamos corrigir, nós vamos julgar o nosso irmão. E Jesus não nos chama para fazer julgamento, para julgar, irmão. Jesus nos chama para amar os nossos irmãos. Agora, como que nós podemos, ajudar os nossos irmãos a esse crescimento, sem esse julgamento, sem julgá-los?
Ajudar os nossos irmãos a crescer espiritualmente sem julgá-los exige amor, exige humildade, exige compreensão, seguindo o exemplo do próprio Jesus. Do próprio Jesus. Se eu quero exercitar uma correção amorosa ao meu irmão que errou, que pecou, a primeira coisa que eu preciso fazer é orar, interceder por ele. Antes de qualquer abordagem, ore pelo irmão. Peça a Deus sabedoria e um coração compassivo para guiá-lo sem críticas. Sem críticas. Sem criticá-lo, sem julgá-lo. Precisamos demonstrar amor e misericórdia. Jesus, ele acolhia muitas pessoas, acolhia os pecadores e acolhia sempre com amor, mostrando o caminho a esses pecadores, um caminho sem condenação, sem condenação. E nós devemos agir da mesma forma, oferecendo apoio ao invés de reprovação aos nossos irmãos. Precisamos compartilhar a palavra de Deus com humildade, em vez de apontar erros. Vamos falar da palavra de Deus ao nosso irmão, vamos usar argumentos da palavra de Deus ao nosso irmão de uma forma encorajadora. Falemos ao nosso irmão como Deus tem transformado a nossa própria vida, para que ele se inspire a mudar também a sua trajetória pelo nosso testemunho, mudar a sua vida pelo nosso testemunho. Quantas vezes e quantas pessoas nós temos influenciado e tem mudado as suas vidas, as suas atitudes, através dos nossos testemunhos, das nossas atitudes. Em casa, o marido de vocês, a esposa de vocês, tem pensado em mudança diante do testemunho que você tem dado? Isso é muito importante, é muito importante. E outra coisa que nós precisamos, dentro desse aspecto de uma correção amorosa, que nós precisamos exercitar, é procurar saber escutar as pessoas. Escutar as pessoas. As pessoas precisam ser escutadas, precisam ser ouvidas. E muitas vezes elas não têm quem as escute. E nós precisamos ouvi-las sem julgamento, sem querer julgá-las. Escutar com atenção, isso vai nos permitir, não é, que as pessoas expressem, abra o seu coração, expressem a nós as suas lutas, e elas acabam se sentindo compreendidas, E nós precisamos ser um exemplo de vida cristã. Mais do que palavras, o nosso comportamento, ele pode impactar sim positivamente a vida de umas pessoas. Pode, o nosso comportamento pode. Por isso, irmãos, precisamos viver de maneira que possamos inspirar outros a buscar a Deus por amor e não por medo ou por obrigação. Quantos aqui hoje estão por obrigação? Tem alguém aqui que está aqui por obrigação? Para, não é? O pastor ver que ele está vindo à igreja, que, não é? Dá satisfação para alguém? Não. Eu quero acreditar que nenhum de vocês está aqui por obrigação. Eu quero acreditar que todos vocês estão aqui nesta noite pelo toque do Espírito Santo e por amor. Amém. Por amor. E a nossa vida precisa inspirar isso. O nosso viver precisa inspirar isso. A Bolinha está hoje aqui por amor, né, Bolinha? Amém. Por amor. Olha que coisa maravilhosa. Coisa maravilhosa. A Maria Santa. Maria Santa. Outra coisa, meus irmãos, corrigir com graça e não com dureza. Às vezes nós somos duros, né? Gente que tem uma personalidade muito forte, eu, por exemplo, tenho, né?
às vezes eu me sinto como um Pedro, não é? Já vai falando. E às vezes Jesus também precisa falar para mim, ó, Toninho, fica quieto, né? Fica quieto. Mas nós precisamos corrigir, não com dureza, mas com amor, não é? Se houver a necessidade de corrigir alguém, corrigir o irmão que está pecando, que está falhando, que está cometendo, fazendo alguma coisa, que está nos entristecendo, que está tirando a paz da igreja, está causando um burburinho na igreja, se há necessidade de correção, façamos isso com respeito, com mansidão, lembrando que todos estamos em processo de crescimento, todos nós. Não é para empurrar o irmão mais para o buraco, é para tirar o irmão do buraco. E foi exatamente isso que Jesus Cristo fez conosco. Jesus nos tirou do buraco. E nós precisamos também resgatar esse irmão que às vezes está num abismo, que às vezes ele não sabe a profundidade desse abismo que ele está caindo. Então, é corrigir com graça, não com dureza. Precisamos também estar dispostos a caminhar juntos com esse irmão, ajudar, não é? Esse irmão. E ajudar o irmão espiritualmente não é uma ação pontual, de vez em quando, não é? Ou raramente, mas é uma caminhada contínua. Precisamos ser amigos, companheiros de jornada, demonstrar que ninguém precisa crescer sozinho e ninguém deve crescer sozinho. Nós precisamos do outro para o nosso crescimento. Seguindo esses princípios, meus irmãos e minhas irmãs, nós conseguimos sim edificar uns aos outros sem julgamento, sem julgar. E obviamente que nós teremos um ambiente de mais comunhão entre o povo de Deus, mais comunhão. O perdão deve ser ilimitado. Versículo 4 aí no texto que nós lemos. Jesus diz: se pecar contra você 7 vezes num dia e 7 vezes vier para dizer estou arrependido, perdoe-lhe. Perdoe. Talvez você já tenha passado por essa experiência. Alguém já tenha errado. Alguém já tenha vindo a vocês, perdoe. Você tenha perdoado. Pecou de novo, errou de novo, você perdoa. E chegou um momento talvez que você perdeu a paciência, falou: eu não vou perdoar coisa nenhuma não, você agora vai acertar conta lá com Deus, né? Vai acertar conta com Deus porque não é mais comigo. Não, não faça isso. Perdoe. Se ele vier 10, 20 vezes, conceda perdão. Conceda perdão. Porque você deve perdoar, nós devemos perdoar continuamente. E o perdão, ele não deve ser condicionado, mas contínuo, não é? Eu perdoo você se você, e quando nós colocamos isso, se você já não deu muito certo, o perdão não será liberado. Lá em Mateus capítulo 18, versículos 21 e 22, texto também que vocês estão aí, não é, sadios em saber, o Senhor diz: Senhor, até quantas vezes, ou melhor, Pedro pergunta, né, ao Pedro aqui: Senhor, quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes, como Jesus tinha dito? 7 vezes está bom. Se ele errar 8 vezes e vir pedir perdão, aí jamais não tenho mais compromisso nenhum. Aí eu posso falar: eu não vou te perdoar, não, é para caçar sua turma, vá lá, não é? Achar coisa para fazer, não é? Mas qual foi a resposta de Jesus? Não digo a você que perdoe até 7 vezes, mas até quantas vezes? 70 vezes 7. 70 vezes 7. Obviamente que Jesus dá um número aí, mas exatamente para expressar a continuidade,
ilimitação do perdão que nós precisamos liberar. Não tem quantidade. Não tem quantidade. Deus nos perdoa abundantemente e nos chama a fazer o mesmo. Será que Deus não tem perdoado abundantemente? Nós não estamos sempre confessando pecado? Todos os dias, quase todas as orações, não é? Nós estamos pedindo perdão a Deus, que Deus perdoe os nossos pecados. Se nós fôssemos agir, ou melhor, se Deus fosse agir conosco, como às vezes nós queremos agir com os nossos irmãos, misericórdia. Misericórdia. Todos os dias e cada dia, não é só uma vez, às vezes nós pedimos perdão várias vezes durante o dia. E será que Deus não nos perdoa? Deus está liberando perdão, Deus está nos perdoando e nós queremos que Ele nos perdoe. Nós precisamos do perdão de Deus. E o meu irmão não precisa também do meu perdão? O seu irmão não precisa do seu perdão? E é por isso, irmãos e irmãs, que se Deus nos perdoa abundantemente, nós também devemos fazer o mesmo. Devemos fazer o mesmo. Porque se perdoarem aos outros as suas ofensas, as ofensas deles, também o Pai de vocês que está no céu perdoará vocês. Se porém, não perdoarem os outros as ofensas deles, também o Pai de vocês, o que vai acontecer? Não vai perdoar. Não perdoará as ofensas de vocês. As ofensas de vocês. Mateus 6 é um capítulo que nós gostamos muito de ler, né? Fala sobre as solicitudes da vida. Não se preocupem com a comida, com a bebida que vocês vão comer, com aquilo que vocês vão se vestir, não é? Buscar em primeiro lugar o reino dos céus. Mas esse texto está em Mateus 6 também. Quando Jesus fala, Jesus ensina a orar, e quando ele termina de ensinar, não é? Ele fala que nós precisamos perdoar os nossos irmãos assim como Deus nos tem perdoado. Porque se nós não perdoarmos os nossos irmãos, se não perdoarmos as pessoas assim como Deus tem nos perdoado, Deus também não nos perdoará. Misericórdia. Misericórdia. Precisamos perdoar. Precisamos perdoar. Porque o perdão, ele causa um impacto muito grande, muito forte nas nossas relações, principalmente nas nossas relações interpessoais. Um impacto profundo nas nossas relações interpessoais. O perdão, ele reduz os conflitos, os nossos conflitos. Quando nós perdoamos, meus amados irmãos, e se você tem uma dificuldade para perdoar, experimente, faça isso. Peça a semelhança dos discípulos: Senhor, aumente a minha fé. E Deus vai aumentar a sua fé e você vai perdoar. Aí você vai experimentar que quando você perdoa, você deixa de carregar ressentimentos, deixa de carregar mágoas. Você evita muitos desentendimentos, não é? Você evita muitas coisas que podem se transformar em brigas. Você não deixa, como nós vimos na escola dominical hoje, você não deixa que a sua ira transforme-se numa amargura que depois, para ser curada, é muito complicado. É muito complicado. Quando você perdoa, você reata laços quebrados, você fortalece os laços de amor e de amizade que existe entre você e seu irmão, entre você e a pessoa que está ao seu lado, na sua companhia.
Porque o fato de perdoar e de ser perdoado vai gerar confiança, gera alegria, gera empatia e transforma os nossos relacionamentos em relacionamentos sadios. O perdão nos dá saúde emocional e mental e espiritual. Porque quando nós guardamos rancor, guardamos mágoas, nós não ficamos bem, nós ficamos doentes. A falta do perdão adoece, nos traz doenças. A amargura machuca, fere o nosso coração. E muitas vezes, infelizmente, a amargura, a falta de perdão petrifica os nossos corações. Nós nos fechamos. Agora, quando nós perdoamos, não. Quando nós perdoamos, nós somos curados emocionalmente. Nós somos curados mentalmente, nós somos curados espiritualmente. Guardar rancor, guardar amargura, viver amargurado causa estresse, causa ansiedade. Perdão não. O perdão ele promove a paz. O perdão promove o bem-estar emocional. O perdão, meus irmãos e minhas irmãs, melhora também a nossa comunicação. Abre espaço para que nós dialoguemos com as pessoas. Para que nós tenhamos diálogos honestos, diálogos edificantes, construtivos, ajudando as pessoas a resolver os seus problemas. E mais, o perdão, ele possibilita que nós cresçamos espiritualmente também. Quando nós aprendemos a perdoar, nós crescemos emocionalmente, crescemos também espiritualmente. E nós desenvolvemos uma visão que ela se torna mais compreensiva sobre as falhas do nosso irmão. E aí nós ficamos mais abertos ainda para o perdão. Mais abertos para o perdão. E agora, a fé que perdoa. Os discípulos, ao ouvirem a instrução de Jesus, e viram que era uma instrução tão desafiadora, eles percebem que eram limitados, percebem que eram seres humanos e fazem aquele pedido para Jesus, não é? Aumenta a nossa fé, Senhor, aumenta a nossa fé. Isso mostra, minhas irmãs e meus irmãos, que perdoar não é apenas um ato de vontade, perdoar é um exercício espiritual que exige fé, exige fé. Fé para confiar em Deus, fé para confiar na providência divina, confiar nos cuidados de Deus, fé que nos inspira a confiar que Deus está no controle de tudo, está no controle de tudo. Por isso, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, perdoar nunca é fácil. Não estou dizendo para vocês que é fácil perdoar. Não. Não é fácil. É muito difícil. Por isso que exige fé. Exige fé. Quando alguém nos fere, quando alguém nos maltrata, quando alguém peca contra nós repetidamente, tudo em nós, com certeza, perde a paciência. Não é? E quer fazer justiça, ou então quer estar distante. Eu não quero mais nem saber daquele irmão, eu não quero nem chegar mais perto dele, eu não quero nem ver a cara dele. Não é isso que a gente fala às vezes? Não quero nem ver a cara dele. Ou então, o que é pior, muitas vezes queremos vingança. Queremos vingança. Que misericórdia, que ninguém pense isso, né? Deus podia pesar a mão sobre a cabeça do irmão lá. Às vezes somos tentados a pensar assim. Deus podia castigar aquele irmão, mostrar para aquele irmão. Não. Nós falamos assim, Deus, mas na verdade quem está querendo vingança somos nós.
Então, quando Jesus nos ensina a perdoar, Ele nos ensina algo que vai além da lógica humana. Jesus nos ensina a perdoar quantas vezes for necessário, se houver um arrependimento. Quantas vezes for necessário. Isso, meus irmãos e minhas irmãs, não significa ignorar a dor, mas significa escolher o caminho da graça de Deus. O perdão é uma decisão espiritual que requer mais do que força de vontade, requer fé. Fé para confiar em Deus, fé para confiar que Deus está cuidando de nós, fé para acreditar que o perdão liberta não só o outro, mas o perdão liberta também a nós mesmos. Liberta também a nós mesmos. E muitas vezes tem muitas pessoas que se sentem aprisionadas, presas, angustiadas, e muitas vezes pessoas que têm problemas, doenças físicas, porque não perdoam, vivem amargurados, vivem com a mágoa corroendo os seus corações. São doentes. E é por isso que o perdão, ele não faz bem só para a pessoa que está sendo perdoada, o perdão faz bem para nós também. O perdão liberta também as nossas vidas e os nossos corações. Os discípulos, ao ouvirem o ensino de Jesus, eles pedem por mais fé, porque eles entenderam que não conseguiriam viver esse padrão de perdão sozinhos, com as suas próprias forças. E que esse também seja o nosso clamor diário a Deus, que Deus nos conceda fé. Amém. E eu concluo, meus irmãos e minhas irmãs, dizendo para vocês que o perdão transforma vidas e liberta os corações. O perdão, ele caminha junto com a fé, e a fé nos capacita a viver como verdadeiros discípulos de Jesus. E eu desejo que essa mensagem que vocês estão ouvindo hoje, que essa mensagem seja para você um convite, para você confiar em Deus e praticar o perdão, não uma vez por dia, não só uma vez, mas diariamente. Você perdoe todas as vezes que for necessário, que você perdoe, Será que nós temos buscado mais fé para perdoar, como Jesus nos ensinou? Temos? Você tem buscado mais fé? Eu desejo que o Espírito Santo nos ajude a viver essa verdade com graça e com humildade. Com graça e com humildade. Existe alguém que você precisa perdoar hoje? Tem alguém que você precisa perdoar? Você não precisa me responder. Responda para você mesmo. Responda isso a Deus. Há alguém que você precisa liberar perdão? Ore por essa pessoa e peça que Deus conceda a você fé suficiente para que você consiga perdoar. Curve a sua fronte. Senhor Deus Todo-Poderoso, Deus amoroso, Deus Senhor das nossas vidas, Deus nosso grande perdoador. Como é difícil, Senhor, perdoar, especialmente quando aquilo que nós vivemos, ó Deus, fere o nosso coração e nos causa uma dor muito profunda. Mas, Senhor, nós não queremos viver presos a mágoas, a amarguras. Nós queremos, ó Deus, aprender contigo e com o nosso Senhor Jesus Cristo a perdoar. Por isso, querido Deus, aumenta a nossa fé. Aumenta a nossa fé. Ensina-nos, Senhor, a perdoar como o Senhor Jesus nos perdoa.
Ensina-nos, Senhor, a perdoar de forma abundante e constante, para que nós, ó Pai eterno, tenhamos a liberdade de amar, a liberdade de estar juntos, a liberdade de termos, ó Deus, uma comunhão verdadeira e sincera com os nossos irmãos. Querido Deus, que a nossa comunidade, além de ser uma comunidade amorosa, uma comunidade acolhedora, que nós sejamos, ó Pai eterno, uma comunidade perdoadora. Que nós possamos olhar para o nosso irmão não com um pensamento, com um espírito crítico e julgador, mas que possamos olhar para o nosso irmão com um espírito de amor, com um espírito de perdão. Por isso, querido Deus, perdoa-nos e ensina-nos a perdoar. No nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Convido a igreja a colocar-se de pé, preparando para ser o Senhor. Vamos cantar o hino 171. Oi? 177, desculpa. Eu estou falando aqui de perdão, você veio com 78. Misericórdia, Senhor. 177. Concede que sejamos o corpo santo.
mesa da ceia do Senhor Jesus. Queremos te agradecer, ó Pai eterno. Te agradecemos, ó Pai eterno, por todos os momentos do culto que nos conduziu até aqui. Agradecemos-te, ó Deus eterno, pela tua palavra, pelos cânticos. Agradecemos-te, ó Deus, pelo elenco espiritual que o teu Santo Espírito nos trouxe para que nesse momento, ó Deus eterno, nós nos sintamos habilitados a participarmos desta mesa. Querido Deus, e este é um momento, ó Deus eterno, de comunhão, é um momento, ó Deus eterno, de reconciliação, é um momento, ó Deus eterno, de amor, é um momento de perdão. Por isso, querido Deus, a nossa gratidão é porque tu nos amaste tanto, que para nos perdoar e nos trazer de volta a tua presença, tu, ó Deus eterno, deste como sacrifício o teu Filho Jesus. Sacrificaste o teu Filho Jesus. Querido Deus, a tua semelhança nós possamos também amar. E querido Deus, amar com este amor que tu nos ama. O amor verdadeiro, o amor ágape, não o amor interesseiro, não simplesmente o amor amigo, mas o amor com que tu nos tens amado. Obrigado, Jesus, porque tu também nos tens amado. E tu espontaneamente entregaste a tua vida por amor, para que nós fôssemos libertos dos nossos pecados. Ensina-nos, Senhor Jesus, a amarmos aos nossos irmãos, a tua semelhança. Sim, Senhor. Querido Deus Pai Todo-Poderoso, se nesta noite aqui algum irmão que tem, ó Deus eterno, essa dificuldade de perdoar, que tem, ó Deus eterno, alguém que ele precisa liberar perdão, haja poderosamente nesse coração, nessa vida. Amém. Liberta, ó Pai eterno, essa vida em nome de Jesus. Amém. E não permita, ó Pai eterno, que Satanás use dessa artimanha para segurar e roubar a paz do coração desse irmão ou dessa irmã. Mas, querido Deus, que esse momento seja um momento de perdão, que esse seja um momento de reconciliação. Aleluia. Por isso, querido Deus, purifica os nossos corações. Tira do nosso coração, ó Deus, o rancor. Tira do nosso coração, ó Deus eterno, a cólera, a ira. Tira do nosso coração, querido Deus, a mágoa. Sim, Senhor. Tira do nosso coração a amargura. Purifica-nos, ó Pai, para que nós possamos, ó Deus, comer e beber, cientes que estamos comendo e bebendo em memória de Jesus Cristo, comendo e bebendo, celebrando a comunhão do corpo de Jesus Cristo, a tua igreja. Amém, Jesus. Prepara-nos agora, prepara cada um, Sim, Senhor. cada vida aqui presente, para que possa comer e beber com alegria, sentindo paz no seu coração. Amém, Jesus. E assim, Deus eterno, nós oramos como Jesus nos ensinou a orar. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O O nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Perdoados, saudemos-nos uns aos outros com a paz do Senhor Jesus. Amém. Adoration.
Ó Deus Todo-Poderoso, Deus de amor e graças, louvado seja o teu nome, porque tu nos sustentas, ó Deus, diariamente sustentas também a nossa fé e a nossa esperança. Obrigado, querido Deus, por esse pão que partilhemos agora. Obrigado, Deus eterno, pelo pão que os teus servos e servas comerão neste momento. Pão, ó Deus eterno, que alimenta a vida, a fé, a esperança dos teus filhos e das tuas filhas. Pão, ó Deus eterno, que lembra o corpo de Jesus Cristo partido e oferecido em nosso benefício. Santo Deus, graças te damos, consagramos-te esse pão, assim como consagramos as nossas vidas. E rogamos, ó Deus eterno, a tua bênção sobre ele, para que, comendo, ó Deus eterno, nós possamos ser alimentados, ó Deus eterno, pelo teu Santo Espírito, pela tua graça poderosa, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Jesus, celebrando a sua última ceia, reunido com os discípulos no cenáculo, ele, depois de ter dado graças, ele pega o pão, parte-o, como eu faço agora, e o oferece aos discípulos, dizendo: este é meu corpo que é dado por vocês. Como? Façam isto em memória de mim. Glorificado sejas, ó Pai, pelo cálice. Cálice na nova aliança do sangue de Jesus Cristo derramado sobre a cruz, oferecido a Deus eterno para a purificação dos nossos pecados. Querido Deus, purifica-nos sempre, ó Pai eterno, com a tua graça poderosa, com o teu amor agindo poderosamente nos nossos corações, para que o beber desse cálice nesse momento, ó Deus eterno, seja um beber para o nosso crescimento espiritual, para o nosso fortalecimento de fé, para que possamos, ó Deus, preparados a aguardar a volta de Jesus, e possamos, ó Deus eterno, estar com Ele e contigo na glória que nos espera. Consagramos-te, ó Deus, esse cálice, rogamos sobre ele também a tua bênção, para que neste momento possamos, ó Deus eterno, beber dele, na esperança de que Jesus Cristo nos aguarda, para bebermos com ele, ó Deus eterno, do cálice que nos será oferecido na eternidade, agora e sempre. Amém, Senhor. Amém. Após haver ceado, Jesus tomou o cálice, também depois de ter dado graças, ele o oferece aos discípulos, dizendo: esse cálice é o cálice na nova aliança do meu sangue, oferecido em favor de vocês. Bebam dele todos, façam isso em memória de mim. Porque todas as vezes que nós comemos do pão e nós bebemos do cálice, nós lembramos a morte do Senhor Jesus até que ele venha. Então, meus irmãos e minhas irmãs, vocês todos são convidados a comer do pão e a beber do cálice, relembrando a morte e a ressurreição de Jesus Cristo e, obviamente, reafirmando a fé que todos nós temos em Jesus como nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém. O presbítero Enoque, por favor.
Mas, irmãos, comamos e bebamos juntos em memória do Senhor Jesus. Obrigado, querido Deus, por essa refeição que tu nos concedeste. Graças, Senhor Deus. Que tu, Deus eterno, nos dê forças para que nós possamos perseverar na fé, na tua palavra e nos teus caminhos. Abençoa, Pai eterno, todos os irmãos e as irmãs que comeram e beberam deste momento. Se porventura, ó Deus eterno, alguém não se sentiu, ó Deus eterno, pronto para participar, que tu aquietes esse coração, em nome de Jesus. Que tu, ó Deus, reveles a tua graça e o teu amor a estas vidas, a esses corações, e que eles possam se sentir, ó Deus eterno, parte do corpo de Jesus Cristo, a tua igreja. Amém. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Nós já dissemos que nós temos aqui nossa irmã Maria Santa, não é? Conosco com a Paulinha. Nós temos também a irmã que está visitando, duas irmãs, né? Eu não tenho o nome das irmãs. Sueli e Neide, tá? Não é a primeira vez que vocês vêm? Não, a gente veio no ano passado. Ah, é? Que bom que vocês retornaram, viu? E desejamos que vocês retornem mais vezes, tá? As portas da nossa igreja estarão sempre abertas para receber vocês. É uma satisfação muito grande. Sejam bem-vindas, viu? Sempre. Que Deus as abençoe, tá? E usufrua aqui desse amor e do nosso acolhimento, tá? Porque eu tenho certeza, eu falo isso com toda a convicção. A nossa comunidade ela é bastante amorosa, carinhosa, e vocês vão sentir isso, tá? Eu espero que vocês venham. Tem mais algum visitante? Alguém que esteja nos visitando? Ok. Essa semana nós teremos os nossos trabalhos normais. Quinta-feira, nosso culto às 19h30, não é? No domingo nós teremos escola dominical, vamos continuar ainda. Estamos caminhando bem devagar aí no capítulo 5, que é o segundo monte. Entramos no segundo monte, vamos conversar. Leiam o texto durante a semana para domingo vocês poderem entrar aqui e partilhar conosco aqui. Vocês têm aprendido durante a semana. Reflitam, meditem sobre o texto essa semana. E aqueles que não têm vindo à escola dominical, venham, não é? Vocês estão perdendo, eu tenho a certeza disso, estão perdendo momentos preciosos de aprendizados e também de ensinamentos, não é? Porque a gente aprende e ensina, com toda certeza. Venham domingo às 9h, nossa escola dominical. E à noite nós teremos um culto que será em responsabilidade do Márcio, não é? Domingo que vem, às 19h. Também venham, tragam visitas, tragam seus parentes, enfim, seus amigos, para que venham também celebrar conosco. Amém? Dado o recado, vamos encerrar o nosso culto. Pastor, domingo que vem já é o domingo do Dia das Mães. Bem lembrado. Então, Marilda, domingo que vem Dia das Mães, aí vai ter que conversar com o pessoal de eventos aí, ver, ter entendimento como que vai fazer. Eu já conversei com a Max. Já conversaram já? Então, domingo que vem, Dia das Mães. As mamães, todas as mamães estão convidadas para vir, e os filhos também, né? Obviamente, a vir no nosso culto domingo que vem. Nós já deu início, já distribuiu, né?
os papeizinhos da família de oração. E eu vou passar para a Margarete, que ela tem mais algumas instruções. A Margarete, que é a líder do Ministério de Oração, tem mais instruções para os irmãos e para as irmãs. Irmãos, eu creio que os que estão aqui todos pegaram, né, já a família de oração para vocês estarem orando. Não deixem de orar, tá bom? Dona Cida, a senhora faz parte da família da Senir, tá bom? A Senir, quem estiver orando pela família da Senir, tem a Dona Cida. E é muito importante, a gente vai fazer uma dinâmica para ver como é a importância da intercessão, como é a importância da ligação às famílias. Então estejam orando uns pelos outros, né, pelas famílias, e no final do mês, dia 25, né, pastor, nós teremos o culto que vamos revelar para quem cada um orou, tá bom? Então não esqueçam, a oração é muito importante na vida do cristão, né? É um momento de muita intimidade com o nosso Deus. E é muito bom para quem faz a oração e muito bom para quem está sendo lembrado, quem está recebendo a intercessão. Amém? Amém. Dando um recado, convido os irmãos e as irmãs a se colocarem de pé. Deus Todo-Poderoso, agora vamos sair da tua casa, vamos deixar o templo, vamos voltar para os nossos lares, voltar ao Deus Eterno às nossas atividades semanais. Que, ó Deus Eterno, Tu nos dês a direção, que Tu nos guie os nossos passos, que Tu, ó Deus Eterno, dirija as nossas vidas com o Teu Santo Espírito, para que tudo o que fizermos, ó Pai, seja para a Tua honra e glória. Possamos glorificar o Teu nome durante todas as nossas atividades nesta semana. Amém, Jesus. Que seja, Pai Eterno, uma semana que possamos vencer as provações, os desafios, e possamos nos alegrar, ó Pai Eterno, com as vitórias que Tu tens para nós. Abençoa-nos, abençoa a Tua igreja e o Teu povo. Continua trabalhando, curando, ó Deus Eterno, os enfermos. Ó Deus, aquietando o coração desesperado, dando paz àqueles corações que estão, ó Pai Eterno, em desespero. Sim, Jesus. Que Tu, ó Deus Eterno, em nome de Jesus, nos conceda uma semana abençoada na Tua presença. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Irmãs e irmãos, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo estejam com vocês e com toda a Igreja de Jesus Cristo em todos os lugares da terra, desde agora e para sempre.